Graça e paz. Nesta manhã eu gostaria de refletir com os irmãos acerca de uma passagem belíssima da palavra de Deus que se encontra apenas no Evangelho de João. Essa narrativa não se dá nos evangelhos sinóticos. E uma passagem extremamente conhecida, belíssima. Quero apenas poder pensar, sobre esta passagem, refletir sobre essa passagem, sobre uma nova ótica, um outro ponto de vista. Por falar em ponto de vista, é importante e interessante refletir sobre essa palavra. O que é um ponto de vista? É apenas olhar a compreensão a partir de um ponto. Podemos refletir, pensar, olhar o mesmo fenômeno sobre diversos pontos. E a minha proposta hoje é essa, que possamos refletir sobre esta passagem a partir de um outro ponto de vista. Bom, está aqui em João capítulo 11, fala da ressurreição de Lázaro. Como já havia dito, uma passagem bastante conhecida e extremamente interessante, bonita, algo que transborda em nossos corações. Mas eu quero refletir da seguinte maneira. Então, falar que Jesus Cristo, Lázaro era um amigo que Jesus amava, que morava em Betânia. Betânia era bem próxima de Jerusalém, na Judéia. E Jesus estava distante quando é informado que o seu amigo estava enfermo. E Jesus permanece onde ele estava por mais 2 dias. E só então ele se desloca para Betânia, para ali então ouvir, para ali então atender ao seu amigo. E todo esse tempo, tanto a sua permanência onde ele estava, quanto o seu deslocamento, todo esse tempo leva 4 dias. Portanto, quando Jesus Cristo chega a Betânia, já haviam passado 4 dias. A partir do dia em que ele foi informado de que Lázaro, seu amigo, estava enfermo. E isso pode deixar transparecer a muitos que foi um certo descaso, foi uma falta de preocupação em atender o seu amigo, mas é um amigo que ele amava tanto. Isso destoa tanto da própria informação que o texto dá de que era um amigo que Jesus amava, quanto destoa drasticamente do próprio perfil de Cristo, que é a própria expressão do amor e que sempre atendeu de imediato. É interessante a gente refletir, e aí começa a reflexão sobre um outro ponto de vista. Jesus Cristo atende de imediato ao pedido, ao clamor. De imediato, Jesus Cristo responde àquela demanda que era um amigo seu, Lázaro, estando em Betânia, estando enfermo. Jesus Cristo de imediato responde. E essa resposta está no versículo 4 do capítulo 11. Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Quando Jesus Cristo aqui responde isso, ele já está declarando, ao ver todas essas possibilidades, inclusive da morte do amigo, ele já está declarando que aquele amigo não morrerá, que aquela enfermidade não é para a morte, mas tão somente para que, e dá um passo adiante, inclusive na sua revelação, é tão somente para que o Filho do Homem seja glorificado. Portanto, Lázaro não morrerá. Portanto, meu amigo estará seguro. Portanto, eu lhes afirmo que Lázaro não morrerá. E que todo este evento servirá tão somente para que o Filho do Homem seja glorificado. Tão somente para isto. Percebe que é uma resposta imediata. Uma resposta que não levou 2 dias ou 4 dias. Enfim, uma resposta que levou alguns segundos. E essa resposta era a manifestação exata da preocupação, do amor, do carinho de Jesus para com seu amigo Lázaro. E ele permanece, após ter
proferido esta palavra, ele permanece por mais 2 dias e depois leva mais 2 dias, enfim, né, num total de 4 dias é que ele vai estar em Betânia. E isto com a reprovação, né, de alguns amigos: olha, vamos voltar para Betânia, enfim, nós vamos voltar para a Judéia, porque Jesus Cristo nesse momento já estava sendo perseguido. Mas ele volta, ele vai até onde seu amigo residia. Há outros diálogos no transcorrer desse texto, como o diálogo de Jesus Cristo com Marta, e que também expressa essa mesma falta de compreensão. Mas eu vou me ater tão somente ao fato da ressurreição de Lázaro, que é o tema básico, é o assunto básico desse texto. Quando Lázaro lá chega, inclusive assim que ele é abordado pela irmã de Lázaro: olha, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Como quem diz, né? Se tu estivesses aqui, ele não teria morrido. Tu chegaste tarde, agora já é tarde. Quando Jesus Cristo tenta explicar para Marta, inclusive, que ele é a própria ressurreição, lá Marta joga isto para um tempo futuro. Para um tempo futuro, ela não entende. É um diálogo bastante interessante, né? Ela joga isso para um tempo futuro, ela não compreende que ali, diante dela estava a ressurreição, que diante dela estava a vida que veio ao mundo. Ela não compreendia isso. Nem Marta nem Maria compreendiam. E eles choravam, e eles estavam tristes. E Jesus Cristo então vai até o túmulo de Lázaro. E é bastante interessante, quando chega ao túmulo de Lázaro, qual é a fala de Jesus? Que é reflexo do que já lemos no versículo 4. Ele então pede que retirassem a pedra, e é indagado inclusive que, olha, já se passaram 4 dias, né? Portanto já cheira mal. Mas Jesus Cristo simplesmente pede para que tirem a pedra e diz: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E ele simplesmente fala: Lázaro, vem para fora. Jesus Cristo agradece o Pai por tê-lo ouvido. Ouvido em que momento? Ouvido neste momento, descrito no versículo 4. Ouvido neste momento em que, assim que ele sabe da enfermidade do seu amigo, ele já declara que aquela enfermidade não terminará em morte, mas que tão somente o Filho do Homem será glorificado. E aqui ele está agradecendo a Deus por tê-lo ouvido, por não ter permitido que Lázaro morresse, por não ter permitido o mal a Lázaro. Pai, graças te dou por teres me ouvido. Eu bem sei que tu sempre me ouves. Ele diz para o seu amigo: vem para fora. Vem para fora. E Lázaro simplesmente vem para fora. Na mente de Jesus, e é esse o ponto de vista diferente que eu quero apresentar, e depois trarei uma outra história que corresponde, numa outra perspectiva, mas que traz a mesma correlação. Na mente de Jesus, aos olhos de Jesus, do ponto de vista de Jesus, Lázaro não esteve morto. Do ponto de vista de Jesus, Lázaro não morreu. Jesus Cristo o curou. Jesus Cristo respondeu ao pedido, ao clamor daquelas pessoas, assim que soube da enfermidade de Lázaro. Essa enfermidade não terminará em morte, não será para a morte, mas é para que o Filho do Homem seja glorificado. E aqui ele simplesmente agradece a Deus pela resposta que já havia lhe dado. Pai, graças te dou porque tu me ouvistes. Eu bem sei que tu sempre me ouves. Aquele que tem o nome de Jesus, que confia na promessa do Senhor e que desenvolve esse mesmo tipo de fé, tem essa mesma esperança, tem essa mesma convicção de que Deus sempre ouve a sua oração.
sem jamais olhar para as circunstâncias, mas simplesmente crendo nesta palavra. A palavra que deve estar no seu coração, pois a fé é do coração. E Jesus Cristo simplesmente creu. E sob a ótica de Cristo, Lázaro não esteve morto. Por isso que ele tão somente pede para que o seu amigo venha para fora. Porque Deus já havia ouvido a sua oração. Que possamos refletir esta passagem sobre esta ótica. E eu proponho esta ótica que não altera o texto, mas nos traz apenas um outro ponto de vista do mesmo fenômeno. É tão somente isto, nos permitirmos compreender o fenômeno sobre um outro ponto de vista. Amém? Graça e paz.